Bendito seja o reino do Senhor, que é o nosso Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Breves palavras, amados irmãos e irmãs, apenas sobre este dia magnífico, admirável, maravilhoso, que é o dia do Espírito Santo, que é o dia do Espírito Santo e que é o dia também da Santíssima Trindade. É o dia em que Deus, na pessoa terceira da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é enviado da parte do Pai pelo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, desce sobre todos os apóstolos. E, antes de descer sobre os apóstolos, como a Santa Tradição nos ensina, desceu sobre Maria, Maria, Mãe de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, a Páscoa já era comemorada. E a Páscoa significava o êxodo. A Páscoa significava o êxodo, isto é, a saída do povo de Israel do cativeiro, da escravidão, onde tinham ficado prisioneiros como escravos durante 600 anos. Então a Páscoa comemora a saída do povo de Israel no Egito. Essa era a Páscoa dos judeus. Essa era a Páscoa do povo israelita no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também se comemorava aquilo que chamaremos de Pentecostes, porque 50 dias depois da Páscoa judaica era comemorada uma festa grandiosa, que era a festa das primeiras colheitas, das primeiras flores, das primeiras verduras. Ainda que nós saibamos que as flores vêm e desabrocham na primavera, mas as colheitas, falamos das flores silvestres, das flores da época em que as colheitas, em que os trigos, em que as abelhas, em que as cevadas são colhidas. Era uma festa importante. Então, Páscoa e Pentecostes, amados irmãos e irmãs, já eram comemorados na Antiga Aliança. E o Pentecostes, na Antiga Aliança, comemorava a subida ao Monte Sinai de Moisés. Aquilo que nós chamamos hoje de Pentecostes da Antiga Aliança era a comemoração da entrega por parte de Deus, que as ditou, que as entregou a Moisés as próprias tábuas da lei. É isso que no Antigo Testamento, o Pentecostes do Antigo Testamento comemora. A lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. E a Páscoa, como eu disse, a saída do povo israelita que tinha sido enviado para o Egito 600 anos antes, e durante 600 anos, 6 séculos, foram escravos. Estão a ver? Nós também hoje comemoramos a Páscoa, já a comemorámos há 50 dias atrás. Nós também hoje mesmo, comemoramos o Pentecostes. Mas vendo as diferenças entre a Páscoa da Antiga Lei, em que comemora a saída terrena, comemora o que é aquela Páscoa judaica, ainda que muito importante, mas ela comemora a saída transitória, fugaz. Deixaram de ser escravos os judeus, porque Deus, através de Moisés, os vai buscar ao Egito. Mas mais tarde, os seus descendentes daqueles que saíram do Egito, séculos depois, eles são feitos prisioneiros, eles são feitos escravos novamente. Então, aquela libertação, aquela Páscoa do Senhor, ela é maravilhosa, ela é admirável, ela é magnífica, ela é inefável, mas ela é uma pré-figuração, um anúncio antecipado desta Páscoa, aquela Páscoa, na qual Cristo ressuscita da escravidão da morte para nunca mais morrer. Aqueles, na Antiga Lei, deixaram de ser escravos por um tempo, mas ainda voltaram a morrer sob o peso da escravidão. No Pentecostes antigo é comemorada, como eu vos disse, a entrega da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. É uma lei que Deus dá ao seu povo para quê? Para governá-los, para que eles saibam o que é que devem de fazer para encontrarem Deus. O que é que eles devem de fazer para melhorarem a sua condição de filhos. Aquela lei serve para que eles passem também da escravidão à vivência do amor. Essa é a lei que Deus dá naqueles 10 mandamentos que nós continuamos a ter hoje na Santa Igreja Ortodoxa como válidos. Mas esse é o Pentecostes que comemora a lei. E a lei tinha dureza. Porque normalmente a lei é feita para quem?
queridos irmãos e irmãs, a lei é feita para nós, mesmo as leis que vêm nas constituições das repúblicas destes países, suposta ou pseudamente democráticos. A lei existe para quê? Para os ladrões. A lei existe para quê? Para os assassinos. A lei existe para quê? Para os bandidos. A lei existe para quem rouba, como eu disse inicialmente. Então, aquela lei que Deus dá é uma lei para um povo que é seu, para um povo judaico que Deus ama, mas que ainda é um povo que não saiu da escravidão do Egito. Eles saíram fisicamente, mas no coração e na alma eles continuam com a mentalidade de escravos. Então aquela lei é para escravos ainda, que o são na sua alma, que o são no seu coração, ainda que já libertos. Porque, como sabeis, quando Moisés sobe lá acima ao monte para falar com Deus, o povo de Israel já não está no Egito, está no sopé do Monte Sinai, está cá embaixo, no vale. Todos são livres das correntes que lhes prendiam os pés e as mãos, mas as correntes no coração, as correntes na alma, aquelas correntes que conduziam ao povo de Israel ao assassinato, ao ódio, ao não perdão, nem fácil nem difícil. Não perdoavam simplesmente, matavam-se mais facilmente entre eles do que se perdoariam. Então aquela lei é para aquele povo de escravos ainda, mas é um povo que Deus quer libertar definitivamente da escravidão. Já os tirou corporeamente da escravidão. Eles já não estão corporeamente, os seus corpos já não estão no Egito, os braços já não têm grilhetes, as pernas já não têm correntes. Faltam as grilhetes e as correntes mais pesadas, mais duras e mais difíceis de quebrar do que essas de ferro. Que as de ferro, pondo ali um ferro tipo cunha e dando com uma marreta gigante em cima, a corrente parte. Mas as correntes da nossa alma, as correntes que prendem o nosso coração aos nossos ódios particulares, aos nossos interesses, dos quais nós não abdicamos nem largamos nunca de perto, essas correntes são quase impossíveis de partir, porque têm o abraço luciferino do próprio demónio, porque têm essas correntes o abraço luciferino do próprio demónio, do próprio Lúcifer, que nos prende às correntes que nos aprisionam. Então, esse é o Pentecostes antigo, que comemora a entrega da lei de Deus ao seu povo, ainda não de filhos, mas de escravos. Hoje, queridos irmãos e irmãs, este Pentecostes que nós comemoramos hoje é de homens e mulheres livres. Já não há escravidão, nem corpórea, nem no interior da alma, nem no coração. E se cairmos nela, é porque não prestamos atenção ao amor de Deus. Porque o Pentecostes, queridos irmãos e irmãs, estabelece também o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Personifica um tempo que terminou em que aparentemente há uma grande dureza de Deus sobre o seu povo, como eu vos disse, era um povo de escravos, livres nas pernas e nos braços para mexerem os dedinhos e as pernas andarem por onde queriam, mas eram de facto escravos no seu coração, na sua incapacidade de amar. E o Senhor, amando-os, acompanha, mas acompanha-os até ao Novo Testamento. Esse tempo de lei, esse tempo de dureza, esse tempo de escravidão, termina com o Pentecostes. Agora começa a lei do amor. Inicia-se o Novo Testamento. O Deus do Antigo é o Deus do Novo Testamento. O Deus que fez a lei ainda para escravos é o Deus que os liberta pela Páscoa da ressurreição do Senhor que nós vivemos há 50 dias atrás, e que depois, tendo libertado o seu povo definitivamente na ressurreição do seu próprio Filho na Páscoa, no Pentecostes que é hoje, é o Deus que ressuscitou Cristo, para que em Cristo todos nós vejamos a nossa própria ressurreição, vem e não nos abandona. Ele desce na pessoa trinitária, a terceira da Trindade, na pessoa do Espírito Santo. O Senhor desce sobre os apóstolos, desce sobre o Mãe de Deus, para nos ensinar aquilo que Cristo há 10 dias atrás, na sua festa da Ascensão, o Senhor diz aos apóstolos: olhem, é necessário que eu vá, é necessário que eu suba para junto do Pai. Não ouvimos tudo isto? Para quê?
para que eu vos possa enviar o Espírito que vos ensinará, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. É isto que o Senhor disse aos apóstolos. E durante estes 10 dias últimos, desde a ascensão até agora, eles ficam em Jerusalém, porque Cristo diz-lhes: ficai em Jerusalém, porque virá um vento tempestuoso. E eles aguardam. Eles ficam em casa, eles ficam escondidos, tranquilos, afastados de todos e de todas. Bem, e no dia de hoje, esse tal vento impetuoso, tempestuoso, vem e toca-os e abana-os e desprende-os e quebra todas as relhas ainda da memória antiga, de um testamento antigo, mal vivido no amor de Deus. E eles são libertados. E eles são libertados para um horizonte onde já não há escravos, só há filhos. Eles saem, depois de receber o Espírito Santo, e vão pelas ruas de Jerusalém. Eles já não temem, eles não têm medo. Falam várias línguas, ou todos aqueles que eram estrangeiros os ouviam na sua própria língua, falando eles talvez a língua que sempre falaram, das duas, uma. Ou falavam várias línguas, ou, como dizia a Sagrada Escritura, ou também, como a Santa Tradição nos diz, falavam na sua língua, mas pelo Espírito Santo, cada um dos estrangeiros, os medos, os partos, os romanos, os gregos, os aramaicos, enfim, todos aqueles povos ali circunvizinhos, os ouviam na sua própria língua. Mas aqui as línguas não é tão importante assim, tem relevância, porque da mesma forma que com a Torre de Babel Deus confunde todos aqueles que habitavam a terra, começando cada povo a falar línguas diferentes ao ponto de não se entenderem mais, no Pentecostes o Senhor traz na diferenciação das línguas. Pedro, na Torre de Babel só havia uma língua. Fazem a torre pecando contra Deus, tentando penetrar no mistério. A Torre de Babel é isso, ele vai, queriam construir uma torre que chegasse ao céu, pela arrogância humana de que nós podemos. Deus é Deus e nós somos poderosos também. Bem, e a torre é construída, vai andando e é derrubada. E depois que já não falam só uma língua, quando a torre é derrubada, não se entendem mais, cada povo fala a sua língua. Mas hoje, no dia de Pentecostes, vê, é o oposto. Na Torre de Babel só se falava uma, passam-se a falar todos. Hoje, vem o Espírito Santo e começa pela ação do Espírito Santo, cada apóstolo, eram 12, a falar línguas diferentes. Mas nesta diversidade de línguas distintas, há um convite à unidade. Porque, apesar de cada um deles, pela ação do Espírito Santo, falar uma língua diferente, todos entenderam o que os apóstolos diziam, ao contrário do que sucedeu com a Torre de Babel. Bem, isto é apenas um bocadinho à parte, só para entendermos esta analogia entre a Torre de Babel e a separação do entendimento no coração e no intelecto dos homens, e hoje, no ouvido que ouve línguas distintas, há a mesma compreensão quanto ao mesmo conteúdo que os apóstolos anunciam. Este, queridos irmãos e irmãs, é o Pentecostes, o que significa em grego 50. É o que significa Pentecostes. Penta. E o número 50, na simbologia cristã ortodoxa, simboliza a plenitude de um tempo ao fim do qual somos chegados. Então 50 significa isso. Chegamos ao tempo em que o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, na ascensão, tudo cumpre. E o que falta depois de ser cumprido em função do cumprimento pleno que Ele realizou, Cristo, começa hoje, com o Espírito Santo que Ele anuncia que vai enviar. E o Espírito Santo vem então fazer o quê? Vem pegar nas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu a todos e a todas durante aqueles 3 anos de pregação pública, nomeada e principalmente e muito especialmente aos apóstolos, e vem permitir que aquilo que não foi passível de ser entendido enquanto Cristo viveu, aquilo que os apóstolos e aquelas gentes todas, aqueles 20 ou 30 mil ou 15 mil que andavam com Cristo diariamente e não entenderam sequer 90% daquilo que Cristo disse, porque Cristo falava em parábolas. E porquê é que Ele falava em parábolas, queridos irmãos e irmãs? Porque os intelectos, as memórias não eram ágeis, não eram células, não eram lestas. Então, as parábolas são o quê? Histórias. Cristo falava de seu Pai, falava da revelação, pegando em história. História 1, 2, 3, 4, B, C, D. Porquê? Porque os ouvidos estavam Francisco,
porque os ouvidos estavam preparados, daquelas gentes, para decorarem histórias. Então o Senhor conta histórias que não são histórias desprovidas de sentido. Aquelas histórias das quais Cristo socorre para falar de seu Pai, para nos transmitir a revelação e a boa nova. São histórias que o Senhor acopla ao conteúdo que Ele quer transmitir, para que todos pudessem fixar. Mas o Espírito Santo vem o quê? Vem libertar o homem das parábolas. Libertar-nos das parábolas que às vezes não entendemos. Libertar-nos das histórias que nós não vivemos. Vem esclarecer cada palavra do conteúdo inerente à revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu a eles e a nós. E vem no momento em que clareia, em que torna alvo aquilo que era escuro, em que nos traz luz àquilo que nós não víamos. Além disso, de esclarecer um conteúdo que para nós era hermético, fechado e distante, o Senhor Deus, o Espírito Santo, acompanha-nos também. Ele não nos abandona. Nem o Pai, nem o Filho. Porque para que o Espírito Santo viesse, no dia de hoje, foi necessário que o Pai quisesse, no seu amor, amar, para além do amor da vida incriada. Era necessário que o Pai quisesse amar na vida ainda não existente, que seria a vida posteriormente a ser criada. E quando o Pai cria essa vida, Ele cria através de quem? Através do seu Filho. O plano é de Deus Pai. O projeto da criação é do Pai. Mas quem realiza, quem constrói tudo o que o Pai queria criar é o Filho. O Filho é o edificador, é o construtor de toda a vida criada. E depois vem o Espírito Santo, de uma forma particularmente especial no dia de hoje, santificar, a fermentar, para que tudo cresça. A fermentar, isto é, como se for a fermento, porque ele também o é, como nós temos no pão, para que o pão levede. O Espírito Santo também toca as coisas criadas, mas que ainda não têm a vida plena, fazendo com que elas medrem, com que elas cresçam, com que elas possam atingir a plenitude originária à qual foram chamadas um dia a ser. Então o Espírito Santo desce no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, e já falamos do Pai, que é o Criador, o Filho, que realiza a obra do Pai, e o Espírito Santo, que vivifica a obra do Pai, realizada pelo Filho, é hoje amada de um amor apaixonado, aperfeiçoada, santificada, levedada, como eu disse, tornada a medrar pelo Espírito Santo, que conduz pela sua ação todos nós à santificação, para que sejamos santos, como eu sou santo, diz Cristo ao Senhor, aos apóstolos, numa outra parte da Sagrada Escritura. Então é este Espírito Santo, no dia de hoje, depois da Páscoa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa é o quê? A Páscoa é a proclamação do alto, da montanha mais alta do amor de Deus nesta terra, em que a era dos escravos acabou, a era dos filhos começou. E é nesta era dos filhos que o Espírito Santo já não está fora de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava fora, porque eles não se assumiam como filhos de Deus. Agora nós, que pelo batismo nosso, igual ao batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, nos assumimos como irmãos de Cristo, tornamos-nos filhos do mesmo Pai. E este Pai, que é o Pai, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual procede o Espírito Santo, não é um Pai de escravos, é um Pai de homens e mulheres libertos, livres. Não é um Pai de mortos, é um Pai daqueles que foram criados para a imortalidade e a conseguirão alcançar, se quiserem ser outros Cristos. E como é que nós somos outros Cristos? Amparados pelos corrimãos, sabem que são corrimãos? Na escada, do lado esquerdo e direito, para não darmos um trambolhão quando sempre ou subimos os degraus da mesma. Então o Pentecostes é o corrimão direito e esquerdo da nossa vida. É o Deus que nos dá a mão quando tropeçamos à direita, e há uma mão que agarramos, que é o Espírito Santo, e o mesmo à esquerda. É este Espírito Santo que passa a estar dentro de nós. Sim, mas não automático. Eu comecei por dizer que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava fora. E no Novo Testamento o Espírito Santo está dentro de nós. Mas cuidado, dá a impressão que é assim. Seja eu bandido ou santo, o Espírito Santo está dentro de mim. Não.
Se eu não quiser ser santo, claro que o Espírito Santo não está dentro de mim, mesmo estando vivendo no Novo Testamento, estará fora de mim, porque eu expulso da minha vida o amor de Deus, que é personificado nas ações de vida que o Espírito Santo traz até nós neste dia único, neste dia raro. Nós, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, por incúria nossa, não temos a noção de quem somos. O Espírito Santo que hoje desce, enviado por Cristo da parte de seu Pai. Este Espírito Santo que hoje vem é para nos ajudar a sermos aquilo que Deus criou para nós sermos. Nós, em Adão e Eva, para sermos imortais, não fomos, andámos de cavalo para burro. Adão e Eva tinham começado a ser imortais e perderam a imortalidade e voltaram a ser mortais. Não é para isso, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos. Por isso Deus, como vê a nossa fraqueza, então Ele desce dos céus, Ele encarna no ventre de Virgem Maria, Ele morre, ressuscita, e depois, como se isso fosse pouco, ainda vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo pegar-nos, queridos irmãos e irmãs, levantar-nos no chão, dar-nos como um holofote que projeta a luz no horizonte longínquo, onde os nossos olhos na noite escura não chegam. O Espírito Santo é esse holofote que ilumina o caminho deixado pavimentado por Cristo nosso Senhor diante de nós, para que nós vejamos com este holofote de luz posta pelo Espírito Santo no nosso caminho, nós possamos ver bem lá até onde temos que ir, para que não tenhamos desculpas que eu queria ir, mas eu abri os olhos, só vi a escuridão, não sabia qual era o caminho. Não temos mais essas desculpas. Não há mais escuridão no horizonte que nós somos chamados a percorrer, porque o Espírito Santo ilumina todo o caminho da morte e da ressurreição. Da morte que tirou a vida ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e da ressurreição que lhe devolveu. Ressurreição feita pelo Pai através do Espírito Santo que o tirou do túmulo. E é este mesmo Pai que nos criou, este mesmo Filho que morreu por nós, a pedido do seu Pai, e este mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo nosso Senhor, que nos ressuscitará a nós. Mas Ele ressuscitou quem? Quem foi o primeiro que o Espírito Santo ressuscitou? Cristo nosso Senhor, não foi? E quem é que é Cristo? Nós sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele foi, sabemos o que Ele perdoou, sabemos o que Ele amou, sabemos toda a vida dele. Então, este Espírito Santo que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará a nós, se nós formos o quê? Cristo. É assim, queridos irmãos, que este Deus nos ama. Agora, nós conseguiremos isto tudo. E o que é que isso quer dizer, conseguiremos isto tudo? O que é que nós temos de conseguir? Deixar-nos amar. Deixar primeiro, antes de começarmos a amar, deixemos-nos amar pelo amor de Deus. Porque vamos atrasados. Por mais que queiramos amar, agora já, e depois amanhã, cedo, já estamos atrasados. Porque quem nos amou primeiro não fomos nós a Deus, foi Deus que nos amou antes de todo o nosso amor. Mergulhar num lago, se nós fôssemos um lago, as primeiras gotinhas de oxigênio teriam sido as de Deus, não aquelas que brotassem do mergulho que eu fiz no lago, da minha própria respiração. Então, primeiro nós fomos amados por Deus e amamos a seguir. Então, deixemos-nos amar pelo amor de Deus. O que é que significa deixarmos-nos amar? Deixemos-nos, como eu digo tantas vezes, ensopar, embriagar, embebedar, não pela pinga, pelo vinho, pelo amor de Deus. Como é que isto acontece? O que é que isto quer dizer? Leiamos as Sagradas Escrituras, confessemos os nossos pecados, arrependidos dos mesmos, confessamos para sermos absolvidos, para comungarmos ao corpo de Jesus Cristo. É nisto que nós nos deixamos amar. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo, recebemos a absolvição de Deus na sua igreja e comungamos ao seu corpo e ao seu sangue, nós, quando comungamos ao corpo e ao sangue de Cristo, nós vamos buscar aquela força brutal, admirável, que estourou o túmulo pela ação do Espírito Santo. Nós teremos a força e seremos como aquele Cristo que sai do túmulo, queridos irmãos e irmãs. Isto significa deixar-nos amar por Deus. E quando nós nos deixamos amar por Deus, nós queremos ser cada vez mais o que Ele é. Então fazemos este percurso todo que eu vos disse. Jejuamos, nós oramos, nós amamos, nós queremos perdoar, não conseguimos, vamos a correr pedir perdão aos nossos irmãos e a Deus.
Quando a nossa vida começa a ser este tumulto de inquietação, de preocupação, porque eu me preocupo com o reino dos céus, não com o meu só, mas com o reino dos céus dos meus irmãos. Eu não quero ir sozinho para o reino dos céus, quero que todos aqueles que eu amo, e homens e mulheres, vão para o reino dos céus um dia. Então eu deixo-me amar. E quando eu me deixo amar por Deus, e aqui termino, eu começo a poder amar também como Deus me amou. Porque eu fui alimentado ao leite do amor de Deus, deixando-me amar. E como eu me deixei amar, eu aprendi como é que se ama. E agora começo a amar também. E depois começo a ser um outro Cristo. Então o Espírito Santo que hoje desce no Pentecostes é para me alimentar ao amor que eu ainda não conheço. Para que eu aprenda a amar como Deus ama. Que o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que realizou toda a criação em nome do seu Pai. Que o Pai que nos amou, ao Filho, ao Espírito Santo que Ele procede, e a toda a criação que criou. E ao Espírito Santo que vem até nós alimentar-nos, como o seio materno de uma mãe alimenta os seus filhos e filhas, esteja sobre vós em todos os dias da vossa vida e vos alimente e amamente à vida eterna. O Senhor vos protege e vos dê agora um resto de horas bonitas. Vede como é bom passar 4 horas dentro da igreja, ou 5, especialmente hoje. É raro, mas vede, quando nós amamos, nós não queremos sair de juntos dos nossos amores. Então pensai assim, tinha coisas para fazer ao meio-dia, já é 1h, ou 1h30. Mas pensai, mas eu estava apaixonado por aquele Senhor que eu amo, que é o meu Deus, e pelos meus irmãos, e isso sabe-nos bem. Quando fordes almoçar, o almoço vai saber melhor. Quem for pôr o pezinho na areia, da praia, na água, até a água saberá melhor. Porquê? Porque amamos antes de nos perdermos nas coisas do mundo que nos conduzem aqui ao crepúsculo. À noite vai vir. Bem,